Eu escuto tanta gente falando sobre meditação, a importância da meditação, desacelerar os pensamentos, mas para mim é tão difícil meditar. Será que eu nunca vou conseguir evoluir espiritualmente? Porque eu tento, eu simplesmente não consigo, todo o meu corpo, todo o meu sistema resiste à meditação. O que eu faço? Calma. Calma, que isso também acontece comigo. Isso também aconteceu e também acontece comigo. E eu me desenvolvi muito ao longo de 3 anos de processo e despertar espiritual. Então, calma, que eu vou te trazer aqui a minha experiência a respeito disso. E eu tenho certeza que vai te dar uma orientação melhor a respeito dessa pressão que a gente tem a respeito de meditar para conseguir conexões espirituais. A meditação é algo bem comum, bem tradicional lá no Oriente, né? Onde tem os monges, os sábios, os orientais, eles têm essa cultura desde sempre do poder da meditação. Eles estão assim, ó, anos-luz na nossa frente. Por quê? Aqui no Ocidente, a gente foi doutrinado com base nas religiões mais conservadoras, mais rígidas, colocando, né, esse foco de que Deus estava lá no céu, de que lá, né, fora, sempre do lado de fora, na igreja, no céu, né, no reino dos céus. Enquanto lá no Oriente, eles têm essa cultura de que Deus está dentro, de que Deus está dentro de nós. Então eu preciso meditar, eu preciso acalmar meus pensamentos, eu preciso me conectar com o meu interior para me conectar com Deus. Então aqui foi passado de geração em geração uma cultura completamente diferente, onde para nós hoje, numa sociedade materialista, com a industrialização, né, com o capitalismo, com esse feminismo exacerbado, que é uma energia masculina muito racional, né, muito do fora, fica muito difícil a gente conseguir fazer essas conexões mais sutis, porque nós não fomos ensinados a fazer isso. Não tá dentro da gente, não é natural pra gente. Então, o que a gente faz? Significa que a gente nunca vai conseguir meditar, que a gente nunca vai conseguir evoluir, que a gente nunca vai conseguir se desenvolver ao longo do nosso processo, que a gente não vai conseguir ter conexões espirituais? Não. E eu sou a prova disso. Eu tenho muita conexão espiritual, eu me conecto muito com o meu mentor espiritual, eu me desenvolvi muito ao longo do meu processo e não foi com a meditação, foi com outras técnicas, foi utilizando de outros processos. E o que foi que mais contribuiu no meu processo no lugar da meditação? Eu digo assim, no lugar, não que substitui a meditação, porque a meditação é uma coisa e a escrita intuitiva é outra, são coisas diferentes. Mas a escrita intuitiva me possibilitou avançar tanto no meu processo quanto as pessoas que conseguem fazer a meditação. Então, se tu não consegue meditar por muito tempo, tá tudo bem. Escolhe a escrita intuitiva. A escrita intuitiva tem um poder terapêutico gigante. Tem pessoas que chamam de escrita intuitiva e tem pessoas que chamam de escrita terapia. Quando eu comecei o meu processo há 3 anos atrás, eu não tinha dinheiro para fazer terapia, para fazer um acompanhamento terapêutico. Então, intuitivamente, eu comecei a escrever. Eu sentia muita raiva, muita densidade, muitas emoções, muitos pensamentos de mágoa, ressentimentos. Eu sentia muita densidade, então eu sentia a necessidade de colocar isso para fora. E veio a orientação para mim, provavelmente o meu mentor espiritual me guiando, dizendo: escreve. Pega o papel, pega o caderno, escreve. E eu comecei a escrever, colocar tudo para fora, xingar, tudo do jeito que vinha. E eu me sentia muito leve depois que eu fazia isso. Então, a escrita intuitiva me ajudava a me sentir melhor comigo mesma, me sentir mais leve, a limpar o meu mundo interior emocional e mental, desobstruir, né, o caminho, desobstruir o canal, colocar tudo para fora e ainda a não descontar as minhas coisas nos outros, né? Porque eu sofria muito de raiva. Então, às vezes quando eu explodia, eu me segurava muito. Era muito rígida, era muito contida. Mas quando eu me explodia, sabe? Quando eu chegava no meu limite, sai da frente, porque eu xingava,
eu perdi o controle. Eu xingava, eu ia pra cima, com palavras, sabe? Com ofensas, com gritos. E depois, é claro que eu me arrependi amargamente disso. Eu me sentia muito mal, eu ia lá no fundo do poço de arrependimento de ter tido essa explosão. E aí, quando eu sentia essas emoções densas, eu comecei a escrever. Quando eu sentia que eu ia explodir, eu ia lá e escrevia. Escrevia, tudo aquilo. E aí, eu não sentia mais a necessidade de descontar naquela pessoa tudo que eu tinha vontade de falar para ela. E eu comecei a poupar as pessoas dessas minhas explosões. Até que isso começou a ser contido dentro de mim e eu comecei a não ter mais tantas crises assim de explosões. E assim eu fui me desenvolvendo ao longo desses 3 anos, sempre escrevendo, sempre. Acho que se eu juntar tudo que eu tenho em caderno, em papel e em arquivo no notebook, em pendrive, coisa, acho que dá um livro dessa largura aqui, ó, de tanto que eu escrevi. E eu não tinha dinheiro para fazer terapia e eu não tinha facilidade para meditar. Então, se tu também tem esses mesmos desafios que eu tinha, de não ter dinheiro para investir em uma psicoterapia toda semana, tá indo lá conversar, e até para quem faz psicoterapia, viu? O terapeuta, ele não vai resolver a tua vida, ele vai te orientar. Então, mesmo para quem faça uma terapia toda semana, a escrita intuitiva vai potencializar muito mais o processo. Então, ser de luz, se tu não consegue meditar, tá tudo bem. Tu vai se desenvolver sim, tu vai evoluir, tu vai avançar no teu processo e a escrita intuitiva é uma forma muito boa, que funcionou muito pra mim e que eu uso até hoje, viu? Até hoje eu escrevo todos os dias como eu tô me sentindo. Se tu gostou desse vídeo, se fez sentido pra ti, curte, deixa um comentário, compartilha com alguém. Se vier alguém na tua cabeça, é porque essa pessoa precisa desse conhecimento, desse conteúdo nesse momento. Então não se encabula de compartilhar. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve para fazer parte dessa nossa egrégora de luz. Gratidão.